Amém. Eu já vou chamar o pastor Misael. O pastor Misael vai trazer a palavra para nós agora, nesta manhã, amém? Sê tu uma bênção, meu pastor. Pastor da Igreja Batista, do Evangelho Ágape. Aqui nós temos os batistas, tem os assembleanos, tem os pentecostais, os neopentecostais. Somos a noiva do Cordeiro, amém? Cheia da unção do Espírito Santo, que é isso que nós precisamos todos os dias, amém? Glória a Deus, sê tu uma bênção, viu, meu pastor? Amém. Obrigado, apóstolo. Curva a tua cabeça, meu irmão, um minutinho, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno e maravilhoso, Deus querido, Deus amado, Deus da nossa vida, da nossa salvação. É no nome do Senhor Jesus, papai, e é na comunhão com o teu Espírito Santo, que nessa manhã nós nos reunimos para sermos ministrados pelos céus, para ser ministrado pelo teu trono, Pai. Pedimos agora, Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Pai, quebra todos os nossos limites, Pai. Quebra tudo aquilo que nos impede de mergulhar em águas mais profundas com o Senhor nessa manhã, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem nos usar segundo a tua vontade. Vem abrir, Pai, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente espiritual e traz uma revelação do céu para todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amado, a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Abre a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, Salmos 23, verso 1. Aleluia. Difícil de achar, né, amados? Uma passagem que tanto pregamos para a igreja e que precisamos viver no nosso dia a dia. E é isso que eu quero chamar nós pastores nessa manhã, a se jogar nos braços do nosso pastor eterno. Queridos, a palavra diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Feche sua Bíblia, pode tomar seu assento em nome de Jesus. Amados, se for para dar um título nessa mensagem dessa manhã, o título é assim. Eu aprendi isso no seminário aqui na igreja, o último que nós passamos, né, pastorzão? Aquele que te chamou, garante o teu chamado. Se for para trabalhar um tema, amados, o tema dessa manhã, qual é o tamanho da nossa fé em relação ao nosso chamado? Amados, nós pastores, nós nos doamos como foi ministrado, nós entregamos a vida pela igreja, nós amamos as nossas ovelhas, ajudamos elas a atravessar o Mar Vermelho. Mas e quando nós temos que atravessar o Mar Vermelho? Como é que nós temos reagido? Porque pastor não é super-homem, pastora não é Mulher Maravilha, apesar de eu ter uma maravilha de mulher no meu lado. Amém? Mas nós somos suscetíveis às dificuldades do dia a dia. Muitos de nós temos que trabalhar, guardar o tempo para ministrar a palavra, cuidar da casa do Senhor, cuidar da família. Precisamos que o Senhor nos renove a cada manhã como as águias, para ter saúde, para ter disposição. Temos que cuidar da nossa santidade de vida. E assim mesmo, irmãos, abatidos pelo dia a dia, quando dá 18, 19 horas da tarde, início da noite, o pastor tem que estar lá sorridente, alegre, feliz, pronto para ouvir as suas ovelhas. E quem é que ouve o pastor? Quem é que cuida do pastor? Quando o apóstolo me deu essa oportunidade, me chamou, amados, me deu uma dor de barriga muito grande. Porque pregar para pastor é papel de apóstolo, né? E nós estamos aqui cumprindo uma missão debaixo da unção do meu apóstolo em estar ministrando com vocês. Para isso Deus instituiu homens para cuidar de nós. E essa semana doeu o coração e dói de lembrar. Eu estava falando com o pastor, desculpe, esqueci seu nome, pastor da Batista, pastor Jossi. Nós perdemos um amado colega de ministério, irmãos. O homem entrou em depressão e se suicidou. Um soldado a menos, irmãos. Um general de guerra a menos na frente da batalha contra o inferno. E sabe por que pastores têm se suicidado? Porque têm andado sozinho.
porque tem sido abandonado, porque não tem sido tratado, não tem sido curado. Porque nós ministramos para a igreja que o Senhor é o nosso pastor, mas nos tem faltado muita coisa. Porque tem nos faltado a unidade, tem faltado a comunhão. Muitas vezes, eu lembro de mim, irmãos, que eu estava no ministério de forma independente, mas não debaixo de uma cobertura. Quanta pancada do diabo eu levei. Quanta dificuldade eu passei. E quando eu conheci o caminho da unidade, o caminho da comunhão, o caminho de uma submissão, de uma liderança de amor em cima da minha vida, como as coisas começaram a mudar. Porque quando o diabo vem contra a minha vida, ele encontra pessoas orando por mim. Eu lembro da missão dos 12, quando Jesus manda os 12, ele fica fazendo o que, amados? Ele fica cobrindo os 12 em oração, fica pelejando com Satanás, intercedendo pela vida dos seus líderes, dos seus discípulos. E nós, pastores, nessa manhã precisamos entender que nós precisamos de uma cobertura humana também, que nós precisamos de alguém que esteja orando por nós, e que nós precisamos nessa comunhão, nessa unidade, orar um pelo outro, porque quando o diabo for bater de frente com o pastor Adilson, ele sabe que o pastor Misael está orando, que o apóstolo Reinaldo está orando, que o pastor Maurício está orando, que o pastor Cleuto está orando, que os irmãos estão orando, e o diabo vai dizer, essa briga eu não posso comprar, porque esse exército é grande e é unido. Amém, amados? O nosso ministério, irmãos, é a expressão da nossa fé. É uma dura realidade, mas é uma verdade. Se nós não temos fé suficiente para que o ministério cresça, ele vai continuar sendo um ministério pequeno. E eu começo perguntando para você, qual tem sido a expressão da tua fé? O quanto você tem confiado em Deus na tua caminhada? O quanto você tem se jogado nas mãos do Senhor? O quanto você tem olhado para as promessas de Deus, para o teu ministério, para a tua vida, para a tua igreja, e não olhado para a situação que te cerca, amado? Amados, no reino de Deus não existe igrejinha. Se tem um termo que me deixa irritado, é quando dizem, a igrejinha do irmão. Irmão, não despreza. Sabe por que ele ainda é uma igrejinha? Porque ele está começando a expressar a fé dele. Porque ele está começando uma caminhada com Cristo. Quantas vezes eu me senti desprezado, humilhado por homens de Deus, quando falaram, você é o pastor daquela igrejinha. Irmão, você está desprezando o Espírito Santo de Deus. Você que ainda tem uma igreja que está em crescimento, irmão, porque não existe igreja pequena no reino de Deus, existe igreja em crescimento, igreja que está nascendo. Você não dê atenção a essas palavras. Quem sabe tem pastores aqui machucados, como um dia eu estive machucado, porque fala, você é pastor daquela igreja. Não existe igrejinha. Existem homens que estão começando a usar, mulheres que estão começando a se jogar no mar das dificuldades e vencer as ondas, no nome do Senhor Jesus. Não deixe que palavras de maledicência que infelizmente saem do nosso meio parem o teu ministério. Não deixe que profetas do desânimo, os profetas do inferno venham parar aquilo que Deus determinou para a tua vida. Você não é pastor de uma igrejinha, você é pastor de multidão. Você ainda não enxergou ela, mas ela está chegando. O Senhor está te preparando, amado. Eu não sei qual o tempo que vai levar, porque Deus tem um tratar com cada um de nós, mas nós somos embaixadores do céu. Amados, você pode ter qualquer título nessa terra, irmão, mas nenhum título vai ser maior do que o título de servo de Deus. Nenhum todo nessa terra vai ser maior do que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se orgulhe do ministério que Deus tem te dado. Se orgulhe da casa de Deus que o Senhor tem te cuidado. Não importa se você está em 15 metros quadrados, como eu já andei. Se você já está em 60, eu agora consegui evoluir um pouquinho e ir para um espaço um pouco maior. Não importa se o apóstolo está aqui, ele sonha com coisa maior. Ele não pode parar, estacionar o sonho dele nesse tempo. Ele sabe que há uma multidão para ir buscar lá fora, irmão. Você tem olhado para a multidão ou você tem olhado para a dificuldade, meu irmão? Você tem colocado empecilho na tua fé? Amados, nós temos que confiar que o Senhor tem voos mais altos para cada um de nós. Não fique se guardando nesse marasmo. Não fique nessa lamentação murmurando como o povo de Israel no deserto. Aquele povo não saiu do deserto porque da boca dele só saía murmuração. Ei, pastor, você está aqui para quebrar as murmurações do inferno.
Você tem autoridade no mundo espiritual e no mundo físico. Se levante, batalhe, não se encolha diante daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Amados, quais são os medos, as aflições que nessa manhã tem te impedido de caminhar? Tem pastor que aqui está sorrindo por fora e por dentro ele está preocupado. Ele está chateado. Ele não sabe se ele vai pagar o aluguel essa semana. Ele não sabe se ele vai botar comida na mesa da casa dele. E isso tem levado muitos pastores a desespero, porque nós não exercemos a nossa autoridade. Irmão, a autoridade da igreja começa no altar da igreja. A autoridade da igreja começa na tua vida. Você é autoridade sobre a terra. Comece a exercer essa autoridade, irmão. Comece a confiar no Senhor. Comece a se entregar para o Senhor. E começar a falar: Senhor, se Tu é o meu pastor, por que as coisas estão faltando na minha vida? Se o Senhor é o provedor da minha vida, se o Senhor garante o meu chamado, o que está acontecendo no meu ministério que eu não estou vencendo? Será que eu estou batalhando pouco? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou crendo pouco? Eu lembro quando o apóstolo chegou para mim e falei: apóstolo, eu vi um local lá, mas o camarada pediu 5 mil reais. O apóstolo falou: vai lá e oferece 2,5. Eu falei: mas apóstolo, eu não arrecado 2,5. Ele falou: filho, você tem que ter fé. Você tem que ousar. A fé não são movida pelas coisas que se veem, mas pelas coisas que não se veem. E eu fui tremendo, irmão. A primeira proposta que eu fui fazer, eu não alcancei porque eu não tive fé. Eu não acreditei no profeta que estava sobre a minha vida. Fui lá e fiz a proposta, irmão. Cheguei a 3,5. Não cheguei onde estava. Aí fui com o meu discípulo. Fomos orar num local maravilhoso, com estacionamento, um espaço grande. E lá vamos nós de novo. Proposta, 4 mil reais. A minha proposta, 2.000. Chegamos em 2.200. Não arrecadava esse valor. Eu não tinha essa arrecadação dentro da igreja. Falei: eu vou pela fé. Se não vou pela minha fé, vou pela fé do meu apóstolo. Eu sei que ele vai me ajudar. Irmãos, me mudei. Tive que enfrentar a polícia, vizinho endemoniado. Mas estou lá. O Senhor tem prosperado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido o meu pastor naquele lugar. Ele não tem deixado faltar, a arrecadação cresceu. O povo aumentou, as paredes se alargaram. Aí eu comecei a falar: por que eu não pensei assim antes? Por que eu tenho andado com uma visão de galinha e não com uma visão de águia? O Senhor tem algo maior para o meu ministério e para a minha vida. O Senhor tem algo grande para a tua vida nessa manhã, irmão. Para de ficar ciscando no mesmo terreno. Comece a voar mais alto. Comece a enxergar o quanto o Senhor tem para nós. Irmão, se nós fôssemos analisar a população de cada cidade, em Cotia específico, eu sou de São Bernardo, se nós olhássemos, está faltando igreja. Está faltando pastores. Nós não precisamos pescar em aquário, porque eu aprendi uma palavra que peixe grande se pesca em mar aberto. Está faltando igreja, está faltando homem de fé. Está faltando homens que estão se jogando na mão de Deus com ousadia. Sabe, homens que têm botado o joelho no chão e dizem: Senhor, cadê a minha porção? Atos 2,47 diz que o Senhor é Ele que acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Toma essa promessa para a tua vida. Diga: Senhor, cadê aqueles que hão de ser acrescentados no meu ministério? Cadê aqueles que o Senhor vai enviar para a minha vida, para a minha casa de oração? Irmão, não duvide do teu chamado. Essa é a mensagem que o Senhor quer deixar nessa manhã. Você tem duvidado do que Deus tem prometido para você? Eu estava andando duvidando do que Deus tinha para a minha vida. E tenho aprendido a tomar posse. Porque é muito fácil pregar para a igreja. O difícil é viver a palavra que nós pregamos. O difícil é viver o sermão que nós temos ministrado à igreja. Pastor, viva o teu sermão. Viva a tua pregação. Porque você vai ter autoridade. E você vai conquistar multidões. Nessa manhã eu queria falar também sobre Abraão, irmãos. Abraão é um homem que lutou contra a desesperança. Olha o cenário de Abraão, irmão. Deus vai lá e chama Abraão para ele ir para uma terra que ele não conhece. Uma terra que ele não sabe o que acontece. Deus chama Abraão a sair da zona de conforto da família dele, dos negócios do seu pai, para ir para uma terra que emana leite e mel. O pai de Abraão olhou para ele, falou para ele: filho, você é maluco, você não tomou gardenal hoje. Aqui você tem de tudo,
E você diz que um Deus, que Deus é esse? Deus são essas estátuas que eu tenho. Que Deus é esse invisível que você diz que fala com Ele, que te chamou para uma terra que mana leite e mel. Amados, quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a lembrar do meu chamado, lá na minha origem, que não deve ser diferente de muitos dos irmãos que estão aqui. Eu nasci num seio católico, onde há um cristianismo místico, miscigenado. E o dia que eu me converti, a minha sogra, meu sogro, meu pai e minha mãe ficaram malucos. E quando nós dissemos que nós viríamos para São Paulo, porque Deus estava enviando nós para cá, porque Deus tinha algo conosco aqui no estado de São Paulo, eles falaram, agora sim, agora vai ficar mais doido ainda. E quando eu fiquei, há 12 anos atrás, desempregado aqui em São Paulo, porque em Curitiba eu tinha rede de relacionamento, eu me colocava muito fácil, eu era convidado para sair de uma empresa para ir para outra, eu podia mover na força do meu braço. E quando eu fiquei desempregado aqui, irmãos, eu não tinha ninguém que me indicasse, eu não conhecia ninguém. Eu fiquei exatamente 30 dias desempregado, lá na cidade de São Roque. Todo dia de manhã eu ia em jejum para a igreja, botava o joelho no chão e falava com o Senhor. Com 20 dias de desempregado, irmãos, apareceu uma proposta para eu administrar uma empresa na cidade de Lages, Santa Catarina. Ia ganhar aluguel, a mudança e um ótimo salário. E eu disse não. Aí minha família ficou enlouquecida. Ficaram revoltados. 10 dias depois o Senhor me deu um emprego muito melhor. E ali eu entendi que eu estava a partir daquele momento nas mãos do Senhor. Abraão, quando Deus chamou ele entendeu que ele estava nas mãos de Deus. Que não era o conforto da sua família que ia lhe dar aquilo que Deus tinha para ele. Um dia, meu amado, você deixou para trás a tua família. Um dia você deixou a tua parentela para trás, para ouvir o chamado de Deus. Você acha que isso é pouca coisa, amado? Às vezes você se sente pequeno, você se sente um ser inútil. Muitas vezes, como o apóstolo diz, você vai num balcão de prefeitura e se sente desprezado. Ei, você foi chamado por Deus. Existe alguém maior do que Deus em todo o universo? Você foi chamado pelo Todo-Poderoso. Se valorize, sorria, levante a tua cabeça. Você não tem motivo para andar de cabeça abaixada e nem para falar baixinho quando você se identifica com o pastor. Eu já vi pastores que quando chegam em algum órgão, chegam em algum local, o que você é? Pastor. O que você é? Pastor. Irmão, sorria, diga, eu sou servo do Deus Altíssimo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você é escolhido. Você está aqui porque Deus te ama e tem um propósito grande e confia em você. Nós somos homens e mulheres de confiança de Deus, como Abraão era. Abraão deixou a sua segurança financeira. Eu estava escutando a apóstola dar o testemunho dela quando ela deixou o Ministério Público, né, apóstola? É isso? A Justiça Federal tinha um excelente salário. Não, ela podia ficar, né, lá e aqui, não. Ela entendeu que ela tinha que ir na frente, até que o apóstolo venha a ter a estrutura para também estar em tempo integral na obra. Eu tenho me preparado, tenho falado com a minha esposa, né, porque a minha filha, mais um tempo, perna peluda já chegou, vai sair de casa, né? A bênção de Deus já chegou na nossa vida. Mas, amados, eu tenho falado com a minha esposa, olha, vamos se preparar. O tempo de nós estarmos integral na obra está chegando. Ah, não precisa, precisa sim, irmãos. Precisa. Nós precisamos pensar que nós precisamos estar em tempo integral nesse altar, cuidando das almas. Nós somos chamados para isso. Mas pastor, mas o meu aluguel, Deus vai prover. Vá pedindo para Deus sabedoria. Vá pedindo para Deus entendimento. Vá pedindo para Deus provisão. Abraão se lançou sem nada, irmãos. E às vezes eu me sinto covarde por causa disso. Eu ainda não me lancei no nada. Abraão se lançou. Ele só levou o sobrinho dele, né, que não era para levar. Amado, se lance nos braços do Pai. Se você está como eu, a conta-gotas, continue se lançando, mas não pare, siga em frente. Abraão teve que atravessar o Egito, irmão. E não foi fácil. Não foi fácil passar o Egito. Que Egito você tem atravessado? Não repita o erro de Abraão.
Não use de mentiras para sair do Egito, mas use da verdade de Deus. Esse Egito não é eterno. Essa crise que está lá fora não é eterna, ela vai passar. E quem soubesse aproveitar dessa situação vai ser fortalecido. Você tem encorajado o teu membro a ser um empreendedor na crise? Você tem falado para o teu membro que ele tem algo que o mundo não tem? Ele tem o Espírito Santo de Deus, que dá toda a sabedoria, todo entendimento. O Espírito Santo de Deus que pegou um presidiário como José e fez dele governador do Egito. O Espírito Santo de Deus que pegou um jovem como Daniel e também colocou como autoridade suprema na Babilônia. Nós temos tudo o que nós precisamos, irmão. O Espírito de Deus habita em nós. O mundo não tem isso. Ei, pastor, você é o portal do Espírito Santo sobre a tua igreja. O que você tem pregado para eles? Que fé você tem demonstrado para eles? Seja forte, seja corajoso. Não vamos ser como os 10 espias que olharam para o tamanho do gigante. Vamos ser como Josué e Caleb, corajosos. Vamos encarar o inimigo da nossa alma de frente. Vamos encarar esse mundo de frente. Para que os nossos discípulos, os membros da nossa igreja olhem para nós. Pô, se o meu pastor encara, eu também posso encarar. Porque se você for um pastor desanimado, se você for um pastor cheio de dúvida, você vai ter discípulos igual a você. Discípulos que não vão ter coragem de crescer, de enfrentar essa vida. Abraão abriu mão do campo mais fértil, do campo mais bonito, para ir semear no meio das pedras. Quanta pedra você tem dentro da tua igreja? Quantas pessoas que você tem jejuado, orado, aconselhado, ajudado, e quando você dá as costas, você só sente aquela pancada na nuca? Não desanime, irmão, porque essas pedras que estão te jogando vai servir para você construir o teu altar. Vai ser local de glória do Deus Todo-Poderoso. No final da jornada, irmãos, Abraão alcançou a promessa de Deus. E de bônus, porque Deus sempre dá muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Ele ganhou Isaac. Amados, o teu Isaac está chegando. A bênção de Deus está chegando na tua vida. Então confia, se levanta. Se levanta, bota a tua fé em prática. Não anda desanimado. Procura um servo de Deus, uma serva de Deus para andar contigo, orando contigo na caminhada. Não ande sozinho. Amém? Outro homem de Deus que eu quero trazer para nós meditarmos nessa manhã, irmãos, Noé. Noé, ele lutou contra uma geração perversa, irmão. Uma geração má. Uma geração que nojou as narinas de Deus, a ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem. Que dificuldade Noé passou, pregando sobre o dilúvio quando nem chuva existia na terra, naquela época, irmãos. A palavra diz que quando Deus criou os céus e a terra, e eu sou daquela linha teológica, acredito que os 6 dias são 6 dias de restauração, mas quando enfim Deus cria, Ele cria mares e cria rios, não cria oceanos. Os oceanos vêm existir a partir do dilúvio. É quando Deus abre a torneira do céu e derrama todas as águas sobre a terra. Amados, que geração que nós temos aí fora? Que diferença há da geração de Noé com a nossa geração? Quanto tempo Noé ficou pregando sobre o dilúvio? Há quanto tempo a igreja está na terra anunciando a volta de Jesus? Já são quase 2000 anos que essa palavra tem sido ecoada de canto em canto dessa terra. Quantos homens mais corajosos já entregaram a sua vida pelo Evangelho? Quantas pessoas foram sacrificadas nas arenas? Quantas pessoas lá no Oriente Médio estão sendo mortas por causa do nome de Jesus? E nós aqui por causa de um vizinho xarope, e nós aqui por causa de uma lei pública, e nós aqui por causa de um valor de aluguel, nós desesperamos inteiro. Nós desanimamos. Amados, no Brasil nós ainda temos muita mordomia no Evangelho. E nós não somos capazes de reconhecer que isso é a graça de Deus sobre a igreja brasileira. Para quê? Para que essa igreja se levante e vá ganhar as nações. A igreja brasileira é uma igreja diferenciada, irmão. Ninguém envia tanto missionário no mundo como as nossas igrejas. E eu quero ser uma igreja que também vai enviar, irmãos. Eu creio nisso, e se o irmão crer também vai alcançar essa graça, não para minha glória, mas sempre para a glória de Deus, irmãos. Amados, uma das coisas que eu creio que mais chocou Noé, e que mais machucou Noé dentro daquela arca, é que quando Deus fecha a porta da arca, ele olha lá para dentro,
ele vê apenas a sua esposa, seus 3 filhos e as suas noras. A multidão ficou do lado de fora. Eu imagino que Noé ficou meditando em pessoas que ele gostava, pessoas que ele amava e que estavam morrendo debaixo daquelas águas. Ei, pastor, quantas vezes você subiu no púlpito, contou o povo em questão de segundos, porque eu não sei se isso acontece comigo, mas eu acho que acontece com todo mundo. A gente sobe e vai levar a palavra, a primeira coisa que você faz é correr os olhos, né? E você já pensa, faltou fulano, faltou ciclano, faltou beltrano, e o coração da gente se entristece, não é verdade? Porque não é porque é para ouvir a palavra que nós vamos ministrar, é porque é ali que eles têm que estar para adorarem a Deus e serem ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Me dá tristeza, irmãos, quando eu passo na frente de uma igreja com uma portinha e eu vejo só o pastor, eu acho que a família dele, a esposa, mais uns 3, 4. Eu não queria ver aquela igreja naquela situação. Eu queria que ele estivesse bombando com pessoas para a rua, já pensando em ir para outro lugar. Como dói no nosso coração quando a igreja está vazia. Quando a igreja não está com aquelas almas que a gente tem visitado, ministrado, trabalhado. Quando os nossos discípulos não estão no culto, dói mais ainda. Quando os nossos 12 na nossa visão, de repente 1, 2, 3 cultos começa a faltar, começa a se afastar. Isso dói de maneira profunda, porque o que todo pastor, o que todo líder quer, é que a sua liderança ande consigo e traga a multidão junto. Olhe para o exemplo de Jesus, ele ministrava sobre a vida dos 12 constantemente, e os 12 ajudavam na ministração da multidão. Quem é que serviu os pães para a multidão? Foi Jesus ou foi os 12, amado? Foram os 12. Nós temos que compreender esses princípios para que a nossa igreja possa crescer estruturada, que ela possa crescer de forma saudável. Amados, há uma multidão sendo afogada pelo inferno, há uma multidão morrendo na mentira. Hoje as pessoas estão transformando a verdade em mentira, a mentira em verdade. A última e única barreira moral nesse mundo somos nós, a igreja de Cristo. Os últimos anjos na terra são vocês, pastores. Os últimos que podem transformar a realidade de vidas são vocês, homens e mulheres de Deus. O que nós temos é muito precioso, é muito valoroso. Só que diferente da época de Noé, Deus tem nos dado graça. Deus tem trazido almas para dentro da arca. Vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido transformadas, amado. Você lembra quando foi a última alma que confessou a Jesus na tua igreja? Quando foi a última vez que você fez um apelo e alguém veio à frente e disse sim, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Você lembra disso? Ah, pastor, faz tempo. Sabe por que faz tempo? Porque você não está enviando. Porque nós não estamos preparando discípulos para irem nas esquinas, nas ruas, nas casas, nos hospitais para alcançar almas. Nós estamos muito preocupados com a estrutura, com os tijolos, quando nós temos que nos preocupar com as almas. Nós temos que se preocupar em fazer líderes, discípulos, amados. Noé não teve essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Ei, pastor, nós somos chamados a fazer discípulos, servo do Deus Altíssimo. Mas pastor, eu me sinto pequeno. Para com esse sentimento, irmão. Isso é flecha do diabo na tua cabeça. Você é grande, você pode sim. Ele te chamou, Ele garantiu o teu chamado, Ele te capacita. O Espírito Santo é o professor dos professores. No Espírito Santo há toda a sabedoria, irmãos. Se entrega na mão do Senhor. Como é que um homem rude como Pedro ganhava almas como ganhava, irmãos? Ele não era um pregador por excelência. Ele não tinha uma oratória por excelência. Ele era um pescador de peixes. Mas ele aprendeu com o Senhor a pescar almas, a pescar homens. Se você está tendo dificuldade na pescaria, busque o Senhor. Ele vai prover, Ele vai encaminhar, Ele vai enviar. Amém? O terceiro homem dessa manhã de 4 que eu quero falar, irmãos, é Moisés. Esse bate mais ainda na gente. Moisés teve que lutar contra os seus limites. Moisés, quando Deus chamou ele, ele teve um embate com Deus. Ele falou que ele era um homem de língua pesada, que ele não tinha capacidade para estar diante do povo. Eu lembro quando o nosso chamado chegou, a minha esposa falava, eu não sou pastora, eu não quero ser pastora,
Esse negócio de pastora não é para mim. Eu não aguento isso. Falei, vamos, baixinha. Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. Porque Deus não precisa de pessoas preparadas, Ele prepara o vaso. Por isso que muitas vezes nós temos que ser quebrado, porque nós estamos muito cheios do nosso eu, do nosso conhecimento teológico, da nossa sabedoria. Isso não alcança almas, irmão. O que alcança as almas é a unção de Deus que está em nós. Deus deu uma unção de vencedor a Moisés, uma unção de conquistador a Moisés, e essa unção está sobre a nossa vida também, irmãos. E nós temos que tomar posse dessa unção. Nós temos que saber quem somos nós diante do mundo espiritual e diante do mundo físico. Não há ninguém maior do que nós na face da terra, a não ser o próprio Senhor, irmãos. Moisés, irmãos, assim como nós pastores, conhecia o tamanho da luta que ele tinha. Ele sabia o que ele ia enfrentar, afinal de contas ele não cresceu no palácio. Não foi lá dentro que ele andou, ele sabia quem era Faraó e como Faraó pensava. Nós pastores sabemos muito bem em que luta nós entramos. Essa luta só vai ser findada lá no dia do grande trono branco, onde Satanás vai ser lançado no lago de fogo e do enxofre. Até lá, irmão, nós somos chamados para guerrear. E nós não podemos ser covardes ou acomodados. A minha igreja chegou aqui, 50 membros está bom, eu não preciso mais, eu preciso de qualidade. Só que Deus vai nos cobrar a quantidade que vai para o inferno. Deus vai nos cobrar as almas que nós não temos ido buscar. Deus vai nos cobrar o tempo que nós ficamos no nosso comodismo ministerial e não saímos atrás das almas, irmão. Irmãos, nunca está bom. Sempre tem mais para ir buscar. Não é uma questão de ganância, é uma questão de necessidade. Se nós não pregarmos o reino dos céus na terra, quem é que vai pregar? Se nós não prepararmos homens aqui na terra, quem é que vai preparar? Deus sabe todas as coisas, sabe. E que inclusive, muitas vezes, nós não queremos sair da zona de conforto, como Moisés não queria sair da zona de conforto. Pastor, líder, amado irmão que está nessa manhã, saia da tua zona de conforto, porque a obra que nós estamos fazendo é eterna. Ela vai trazer coroa da vitória, coroa da vida, vai trazer galardão sobre nós em toda a eternidade. Mas Moisés, depois daquele embate com Deus, e ninguém vence a Deus, ele se entregou. E veja o que Deus fez na vida de Moisés, ou o que Moisés fez debaixo do poder de Deus, amados. Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Irmãos, imagine que loucura. Faraó e seus cavaleiros, aquela nuvem grande vindo de atrás, o mar na frente, o povo murmurando, o povo esperando algo a mais de Moisés. Quantas vezes as pessoas não vieram e te sinucaram, te colocaram numa situação difícil, e você não tinha palavra para dar, você não sabia como reagir. Acontece isso com todo pastor, acontece isso com todo líder. Nós não somos obrigados a saber tudo, mas nós somos obrigados a confiar em Deus. Moisés deixa o povo murmurando e vai falar com Deus. E de repente lá vem Moisés com uma vara na mão. Aí o povo diz, agora ele ficou louco. Agora Moisés está maluco. E de repente Moisés, ainda meio que incrédulo, batendo os joelhos, pega a vara e levanta sobre o mar e fecha os olhos. E de repente ele só sente aquele vento e o mar se abrindo. Pastores, é através da nossa vida que o mar vai se abrir na vida da igreja. É através da nossa vida que as pessoas vão atravessar o mar da dificuldade. Porque elas sabem entrar na dificuldade, mas elas não sabem sair. Então, amado, você é alguém especial. Você é alguém valoroso. Você é alguém que Deus confia na face da terra. Você não é esse ser desprezível que muitas vezes você tem falado para você que você é. Não deixe a voz de Satanás confundir os teus pensamentos. Bloqueie a tua mente, porque toda a guerra começa aqui. Não deixe Satanás te influenciar, mas tome o terreno do inimigo. Lembra quando você evitou a última pessoa a cometer um suicídio? Lembra quando foi a última vez que você reconstruiu uma família, um lar que estava destruído? Nós estamos passando por um momento maravilhoso na igreja com um casal, com uma família. Um casal que estava prestes a se separar, e veio uma cirurgia
na vida da esposa. Irmãos, 10 dias, 15 dias que eles estão no hospital. E o que Deus tem tratado. E o que Deus tem dado oportunidade de ministrar na vida deles. Eles entraram enfermos no hospital e vão sair dali sarados em nome de Jesus. Amém? Mas o servo de Deus tem que estar perto da sua liderança. Tem que estar perto dos seus líderes. Pelo poder de Deus, Moisés tirou o povo da mão de Faraó. Tem o Faraó da miséria no meio da igreja. Tem o Faraó do adultério no meio da igreja. Tem o Faraó da maledicência no meio da igreja. E quem expulsa Faraó do território são os pastores. Quem liberta o povo do poder de Faraó, de Satanás, é usado por Deus poderosamente, somos nós pastores. Quem derruba gigante é um pequeno pastor chamado Davi. Não foram aqueles homens fortes, aqueles homens preparados, mas foi Davi debaixo da unção de Deus. Debaixo da unção de Deus, irmãos, nós podemos repetir: eu tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem me impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós, pastores? E aí nós ficamos afligindo um ao outro, né? Nós ficamos criticando o ministério um do outro. Esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é essa unidade, é essa comunhão, é esse amor, nós unidos derrubando o inferno. Por final, na vida de Moisés, Moisés conduziu o povo até a terra prometida. Não entrou porque se perdeu no meio da sua liderança, se irou, feriu a rocha que representava Jesus Cristo. E aí ele não pôde entrar, porque Deus quer um líder equilibrado. Um líder que tem o fruto do Espírito, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Quantas vezes, irmão, nós não temos que andar com um líder do nosso lado, uma ovelha do nosso lado, léguas e léguas, até ela entender aquilo que nós queremos passar. Quantos pastores eu já vi jogar almas para fora da igreja, que ele queria mostrar que ele era autoridade na igreja. Você tem que ter autoridade sem força, você tem que ter autoridade com amor. A autoridade não impõe, a autoridade é conquistada, a autoridade é seguida. Amados, tem líderes, tem discípulos que você vai ter que andar 1 ano, 2 anos, 3 anos com ele, até a ficha despertar. Eu tenho um líder na igreja, e ele vai ser um grande líder. Esse moço estava na igreja e estava no corre das drogas. Estava fazendo comércio de boca em boca e se drogando. Mas todo culto ele estava lá. Todo culto ele estava buscando a Deus. E chegaram para mim e falaram: pastor, eu não posso andar contigo. Tu é um pastor muito mole. O senhor não corrige, o senhor não bate. Eu falei: filho, com ele eu já conversei. Eu já dialoguei. Mas ele está vindo buscar o Senhor. E eu não vou proibir ele de entrar na igreja como você quer. Ah, pastor, não é assim que funciona. Eu olhei para a pessoa e falei: filho, eu sou mais ele do que você. Porque ele tem buscado mais a Deus do que a glória própria. Amados, esse moço, há mais ou menos 10 meses, se libertou das drogas, saiu do tráfico, está noivo, está trabalhando, é fiel na escola de líderes, já foi para o encontro e tem se transformado num dos melhores e maiores obreiros que nós temos dentro da igreja. Pastor, longanimidade, benignidade, fazer o bem apesar de receber o mal, ser bondoso com as suas ovelhas, porque Ele é bondoso conosco. Quem de nós somos perfeitos? Quem de nós não pecamos? Quem de nós não erramos? Só que nós queremos muitas vezes das nossas ovelhas aquilo que nós não damos. Amados, nós não estamos em cima de um púlpito para ser juiz, mas para ser abençoador, para buscar o advogado dos advogados e dizer: ó, Senhor, ele está no pecado, salva ele, liberta ele, tem misericórdia dele. É assim que um servo de Deus tem que agir, amados. Eu vi muitas almas, irmãos. Eu tenho assim orado por Deus, por muitos pastores que eu conheci, que vão ter que chegar naquele dia e prestar conta a Deus pelas almas que eles jogaram fora, porque não tiveram amor, porque não foram longânimos, não entenderam que tinham limites, como Moisés entendeu que tinha limites e foi buscar vencer os seus limites. Irmãos, nós temos limites sim,
mas nós vamos vencer cada um deles em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Deus que capacitou Moisés, irmão, é o Deus que nos capacita e garante o nosso chamado, amém? E eu quero falar de Jesus enquanto homem, irmãos. Jesus que lutou contra a incredulidade do povo. A palavra diz no Evangelho de João que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele não ficou dodói porque os seus não receberam. Ele não ficou reclamando, murmurando com o pai: pai, desce fogo do céu e queima toda Jerusalém. Ele foi buscar as almas perdidas. Ele foi buscar aqueles que queriam ouvir a palavra. Amados, não diferente de Jesus, nós estamos vivendo uma geração de incredulidade também. Quanta doutrina falsa e mentirosa aí fora. Quanta doutrina de enganação existe aí fora. Mas, amado, o Senhor te dá poder de apologia da fé para defender a fé em Jesus Cristo. Nós somos chamados para fazer a diferença no meio da incredulidade. Às vezes, quando um membro da igreja, uma ovelha, vem falar: pastor, eu queria trabalhar numa igreja que só tem crente. Fala, filho, você está errado. Você está com a visão errada. Como é que luz vai iluminar no meio das luzes? Você não vai fazer diferença nenhuma aqui dentro. Você tem que trabalhar num lugar que só tem ímpio. E lá você não pode ser influenciado. Você tem que ser agente de transformação. É você que tem que influenciar. Jesus é a luz que iluminava todo aquele povo naquela época. E aquele povo não reconheceu Jesus. Todos os sinais, todas as profecias estavam cumpridas na vida de Jesus. Mas aquele povo era religioso demais para aprender isso, para entender isso. E, pastores, nós não precisamos criar homens e mulheres religiosos. Mas nós temos que criar homens e mulheres que adorem a Deus em espírito e em verdade. Homens e mulheres que façam a diferença na sociedade. Não homens e mulheres que olhem para um católico e falem para ele: você é um idólatra e vai para o inferno. Chega para um espírita e diz: você é espírita, você consulta espíritos do inferno e você vai para o inferno. Não é assim que nós vamos ganhar as almas. Mas é ensinando eles a serem luz, ensinando eles que é no tempo de Deus, na estratégia de Deus, que eles vão fazer a diferença na vida do católico, a diferença na vida do espírita, a diferença na vida do ateu. Mas se ele vê no altar um pastor zangado, um pastor irado, um pastor que bate o tempo todo, o que ele vai fazer lá fora? Ele vai copiar o seu pastor. Jesus batia assim, irmão, no fariseu, no saduceu, no zelote, no escriba, no mestre da lei, naqueles homens arrogantes. Mas ele tinha paciência com o povo, ele tinha amor com o povo. Ele pegou a prostituta e livrou ela da morte, mas não deixou de ensinar ela com amor, que ela precisava se arrepender. Os seus acusadores não acusavam, ele também não acusaria. Mas ele falou para ela: vai e não peques mais. A mulher samaritana, ali no poço, o que ele fez com ela? Ele restaurou a alma machucada dela, colocou ela de pé, falou para ela que ela tinha homens que não eram o marido dela, que ela não deveria mais continuar naquela vida, mas ele restaura a vida dela, a ponto dela voltar para a sua vila, e pela transformação que ele fez na vida dela, todos virem a buscar Jesus. Você tem ajudado o Senhor a transformar a vida das tuas ovelhas? Você tem sido um instrumento de Deus na vida das tuas ovelhas, irmão? Porque é isso que nós temos que ser, é disso que nós temos que lembrar. As dificuldades tentam tirar o nosso foco. Satanás usa as tuas dificuldades financeiras, a tua incredulidade no poder de Deus para tirar o teu foco. Não saia do foco, pastor. Não saia, porque se você falhar, almas vão se perder pelo caminho. E você não vai falhar porque Jesus é contigo. Você vai vencer a tua luta. Você vai conquistar a tua multidão. O Senhor vai te colocar em posição de honra. Mas se coloque como servo em cima do altar. Amém? Amados pastores, os sinais se cumpriram sim ou não na vida de Jesus? Sim ou não, amados? Sinais não têm se cumprido na tua vida? Vamos lá? Jesus curou enfermo. Quantas pessoas você já orou e foi curado? Jesus ressuscitou os mortos. Eu tive a alegria e o sufoco de orar e ver um morto ressuscitar, irmãos.
eu e a pastora. Nós estávamos numa sexta-feira na igreja, amados. E de repente, a irmã Beth me liga que o filho dela estava muito mal no hospital. Tinha tido um ataque cardíaco. E quando nós chegamos lá, nós não sabíamos que a pressão dele estava 4/0. 4/0, a pessoa está morta. E nós chegamos, pegamos o óleo ungido, 0/2, né? Não é nem 4/0, 0/2. Nós pegamos o óleo ungido e fomos colocando aqui na região do peito dele, do pescoço. E nós reparamos que ele estava começando a ficar rosado. Nós não sabíamos, nós não entendíamos o que estava acontecendo. E de repente nós descemos lá de novo na recepção. Estava a nora e a sogra chorando. Falei, Beth, o que houve? Não, pastor, o senhor não sabe? Falei, sabe o quê? A pressão dele está 2/0. Ele está morto. Falei, não está morto. Falei, não estou entendendo, Beth. Eu estou vendo a circulação, estou vendo as veias, eu estou vendo ele rosado. Pastor, eu não acredito. Elas subiram e voltaram de lá chorando 2 vezes mais. Porque o Senhor havia ressuscitado aquele moço no hospital. Quem sabe você não ressuscitou fisicamente, mas você já ressuscitou pessoas emocionalmente. Sinais de Deus têm te seguido, amado. Quantas pessoas você ajudou a atravessar o mar do casamento, casamentos que estavam praticamente destruídos, mas porque tinha um pastor na vida dele, aquele casamento foi restaurado. Olha a tua importância, pastor. Olha o teu valor. Olha como Deus tem expressado os sinais. Você tem olhado para os sinais de Deus na tua vida? Você tem valorizado esses sinais que o Senhor tem te dado? Você tem a unção. Você tem a marca da promessa. Você tem o selo. Você tem a garantia de Deus na tua vida. Reconheça esses sinais. Jesus tinha uma multidão que seguia ele, mas ele separou 12 homens em especial para andar lado a lado com eles. Sabe por que ele separou 12, irmãos? Porque ele sabia que no meio da multidão tinha 2 povos. Um que seguia Jesus, porque ele estava maravilhado com os sinais de Jesus. Olha, o homem de Nazaré hoje está lá em Gadara, e eu ouvi falar que ele vai expulsar o demônio daquele moço lá que ninguém conseguiu expulsar. Vamos lá para ver se expulsa mesmo? Olha, o homem lá diz que está multiplicando os pães. Vamos ver lá se ele está multiplicando. Olha que legal, ele multiplica os pães também. Esse era um povo que corria atrás das maravilhas. O que a nossa ministra de louvor falou aqui. Tem gente vindo dentro da igreja só para ver os sinais, só para ver as maravilhas. Aí tinha uma outra parte do povo, o fariseu, o saduceu, o escriba, que estava no meio da multidão e era parte da multidão que estava ali para ver se ele ia errar. Eu quero ver ele curar o leproso agora. O leproso ele não cura. Ninguém cura leproso. Esse homem é um curandeiro. Dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, ele cura. Quero ver ele curar o leproso. E de repente o leproso saiu curado. O homem da mão ressequida, ele vai lá e põe a mão, e aquela mão começa a ganhar músculo, começa a ganhar nervo, e ela começa a esticar, e aquela mão fica normal. No meio do povo tem pessoas esperando você errar, pastor, para criticar. Mas Jesus separou 12. Aqueles 12 eram especiais. Ele ministrava de forma especial na vida deles. E quando ele estava só, os 12 estavam com ele, andando junto, lado a lado com ele. Porque ele sabia que os 12 iriam continuar a obra que ele havia iniciado. Pastor, cadê teus discípulos, pastores? Cadê aqueles que você separou para a boa obra? Cadê aqueles que você está ministrando de forma especial? Nós na visão aprendemos a copiar Jesus. Nós separamos 12 homens e mulheres líderes que andam lado a lado conosco. Como a minha igreja ainda é uma igreja em crescimento, eu ainda não cheguei nos 12, mas eu creio que até julho do ano que vem eu tenho meus 12 para andar lado a lado comigo em nome de Jesus, para fazer a obra na cidade de São Bernardo do Campo, nos arredores e para ir muito mais além. Cadê teus discípulos, pastores? Os meus só não puderam vir porque eles estão trabalhando, senão eles estariam comigo aqui hoje. Um deles está aqui. Esse perna peluda aí que está levando minha filha embora, né? É meu genro, mas também é meu discípulo. Conversamos sobre a palavra de Deus, ministro na vida dele sobre a palavra de Deus, ministro como um pai espiritual, porque aprendi a amá-lo como um filho espiritual. Jesus tinha seus 12. Jesus, quando foi para o céu, ele foi confiante, porque ele sabia que os 12 que ele havia deixado
iriam continuar a boa obra. Amados, Deus nos livre dessa situação. Mas se hoje o Senhor te chamasse para a eternidade, quem é que ia continuar a obra que você iniciou? Quem é que iria dar continuidade, pastor, na obra que você iniciou? Nós temos que pensar nisso. Porque Josué não preparou um sucessor. E vocês viram a bagunça que virou Israel. Nós temos que preparar sucessores, discípulos de honra, discípulos de santidade, que vão continuar a obra que nós iniciamos, porque essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. E aqueles que Ele nos enviar, aquele que Ele mandar para nós, vamos cuidar com carinho, vamos ter uma comunhão diferenciada. Assim como Jesus comia na casa dos seus discípulos, como Jesus tinha reunião particulares com os seus discípulos, porque Ele pregava em parábolas, e a multidão não entendia as parábolas, mas Ele pegava os seus discípulos em especial, e tinha um momento de discipulado com eles, de ensino com eles, de comunhão com eles. Pastores, assim como Jesus, para vencer a incredulidade dos homens, nós precisamos fazer discípulos. Homens e mulheres que vão andar lado a lado conosco. Homens e mulheres que vão nos dar o ombro para nós chorar quando nós tivermos dificuldade. Pastor, não é mais tempo de andar sozinho. Pastora, não é mais tempo de andar sozinha chorando pelos cantos. E quando o pastor chega em casa, você enxuga a lágrima, passa uma maquiagem para disfarçar, porque ele não pode te ver chorando. É tempo de nós andarmos em unidade. Primeiro dentro da nossa igreja, com a nossa liderança, com os nossos discípulos, com os nossos 12. E depois em unidade uma igreja com a outra. Porque as nossas placas, o nosso regimento interno, ele não vai subir para o céu. O que vai subir para o céu são as almas. E quando nós chegarmos diante dele naquele dia, para que as nossas obras sejam julgadas, como o apóstolo Paulo diz, nós vamos ter o que oferecer para o Senhor. Nós vamos ter obras de ouro, obras de prata, de pedras preciosas, e que o fogo não consome, e que o fogo não apaga. Amado pastor, que nessa manhã você tenha certeza que Jesus é o teu pastor, que nada te faltará, que Ele te chamou, Ele garante o teu chamado. Apenas tenha fé, se lance nos braços do Senhor, faça os teus discípulos e enfrente o inimigo de frente. Porque ele não foi criado para te vencer, mas para ser derrotado por você. Amém? Curve a tua cabeça, eu quero fazer uma oração com os pastores aqui nessa manhã, com os líderes. Senhor Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, eu estou diante de uma tropa de elite nos céus. Eu estou diante de homens e mulheres separados pelo Senhor, chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, garantidos pelo Teu Espírito Santo. Mas homens e mulheres que passam por lutas, homens e mulheres que enfrentam desafios, homens e mulheres que são feridos, que são machucados, que são afrontados, Pai, e que muitas vezes estão passando pela luta sozinho. Eu peço que nessa manhã o Teu Espírito Santo esteja ministrando a cada um de nós. O Teu Espírito Santo esteja tocando no entendimento de cada um de nós, quebrando de nós, ó Senhor, toda a religiosidade, quebrando de nós todo o preconceito formado em nossa mente, para que nós possamos ter não apenas uma visão de igreja, mas uma visão de reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o ferido nessa manhã seja curado, que o magoado seja sarado, que aquele que passa por dificuldades, Pai, material, financeira, familiar, seja liberto nessa manhã em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao respeito de cada um que está aqui nessa manhã, para que eles venham ministrar sobre a vida, sobre a casa, sobre o ministério, sobre a igreja de cada um, Pai. Que ele se levante nessa manhã com autoridade e poder no teu nome, Senhor, para vencer, para quebrar as barreiras, para destruir as portas de bronze, Pai, para quebrar os grilhões, Pai, romper as cordas que têm amarrado o seu ministério, a sua vida espiritual. Que eles saiam daqui sabendo quem eles realmente são, que eles reconheçam a sua identidade espiritual, Pai, que eles sabem que quando eles se levantam no nome de Jesus, Satanás treme quando eles se levantam com autoridade, porque Satanás sabe que a autoridade que nós temos vai destruir o inferno no teu nome, Pai. Que os homens e mulheres nessa manhã saiam daqui renovados, restaurados, rejuvenescidos, Pai, no nome de Jesus. Amém
E quem crê, aplaude o nome do Senhor. Amém? Apóstolo. Palavra tremenda, né? Nosso coração nesta manhã. Aprendemos muito. O homem viajou, né? Viajou 4.000 anos, né? Viu? É isso mesmo, né? 4.000 anos você viajou. Glória a Deus, que bênção. Muito bom. E você vê que nesses 4.000 anos de história aí, a gente encontra esse Deus maravilhoso, nos ministrando e nos instruindo que nós não podemos desistir, que Ele está conosco e que Ele vai fazer a obra dele acontecer. De lá para cá, mais 2.000 anos se passaram, né? E nós estamos debaixo dessa mesma promessa aí, né? E se a gente fizer essa contagem, eu fiz essa contagem rápida, para a gente lembrar de um detalhe, daquilo que está em Daniel, né? Dos 7.000 anos. E nós temos um milênio para construir e vivermos com Cristo, reinarmos com Ele, né? Então se a gente fizer essa contagem, que desde o início aqui já se passaram os 6 e o 7º é o milênio, Jesus está às portas. Pode ser qualquer momento. Está chegando. Chegando o momento que a gente vai ouvir o som das trombetas soares no céu, né? E nós estaremos preparados para esse dia. Ah, meu irmão, com esse amém seu aí, eu acho que Jesus tem que fazer mais a obra. Nós estaremos preparados para aquele dia, amém? A gente tem que crer, porque a salvação é pela fé. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. Foi uma bênção. Quem foi ministrado aqui? Quem ouviu a voz de Deus? Glória a Deus. Foi muito bom, muito profundo o que o Espírito Santo falou no nosso coração nesta manhã. Deixa eu dar um recadinho e já vou fazer a oração final. Primeiro sábado de dezembro, dia 5 de dezembro, nós vamos fazer uma grande Santa Ceia aqui, em unidade, uma Santa Ceia da unidade, com os pastores das igrejas, com você que vai estar presente, né? Pastor Nelson quiser combinar com os pastores, lá com todo mundo, combinar com os amigos. Tem algum pastor amigo seu que ainda não veio no café, convide alguém que você conhece, venha participar. Nós vamos fazer, vai ter o café da manhã, momento de adoração, palavra, e nós vamos encerrar com uma grande Santa Ceia, porque será o último café deste ano, né? De 2015. Fizemos um café por mês desde o início do ano, foi uma bênção. E depois voltaremos em 2016 com um novo mover, uma nova unção, porque Deus está derramando, cada café Deus está derramando algo precioso em nós, né? Então, não vamos perder essa comunhão. Dia 5 de dezembro, já põe na sua agenda, dia 5 de dezembro, às 9 da manhã, nós teremos o café e uma Santa Ceia aí, na presença dos irmãos, na presença de Cristo, para fechar aí com chave de ouro essa nossa unidade das igrejas, amém? Em amor, em aliança, em comunhão, crescendo na presença do Senhor, amém? Era esse o recado. Coloque-se de pé, vamos estar encerrando, que o Espírito Santo possa aí ministrar por mais esses 30 dias o seu coração, né? É como receber um combustível, né? Quem está gostando de vir receber esse combustível todo mês? Eu fico ansioso a hora do café, sabia? Eu fico ansioso esperando o dia do nosso café acontecer, para a gente ter esse momento junto, poder se abraçar, né? Poder se conhecer e receber esses rema de Deus aí, amém? Amém. Estenda a sua mão, vamos estar encerrando a nossa reunião. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã em que nós somos ministrados com a Tua palavra, Senhor. Como a Tua palavra, ela incendeia o nosso coração, como a Tua palavra nos faz mais apaixonados pelo Senhor e pela Tua obra, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje foi um rema do Senhor para nossas vidas, Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor e abençoar a vida de todos esses homens e mulheres, Senhor, com a bênção do alto, com o amor do Senhor nos corações dele, com a graça redentora do seu Filho amado Jesus, e que as consolações do Espírito Santo estejam com eles todos os dias até a sua volta, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês, um ótimo sábado,
um domingo de grande avivamento lá na igreja de vocês, amém? Que haja muita salvação lá, amém? Em nome de Jesus. Dê um abraço em 3 pessoas antes de sair. Nós temos um cafezinho ali no canto ainda e um suquinho ali para você molhar o bico antes de ir embora, amém? Beijo no coração de vocês, viu?